Tem cenas que parecem roteiro de Hollywood, mas o mais assustador é quando elas chegam perto demais da realidade. Porque imagina isso. Ainda é madrugada no Estreito de Hormuz, o céu escuro, o mar praticamente imóvel e, de repente, os radares americanos começam a apitar sem parar. Não eram 5 barcos, não eram 10, eram 60. 60 lanchas iranianas surgindo da escuridão em alta velocidade, vindo direto na direção de um dos símbolos máximos do poder militar dos Estados Unidos, o USS Abraham Lincoln. E é aqui que a história fica absurda, porque o que aconteceu nos minutos seguintes parece mais uma mistura de guerra moderna com videogame de última geração, só que com gente real, armas reais e a possibilidade muito concreta de uma guerra gigantesca explodir ali mesmo. O problema é que muita gente olha para conflitos como esse e pensa: é só mais uma tensão entre Irã e Estados Unidos. Não, isso aqui é muito maior. Porque quando o Estreito de Hormuz entra em risco, o mundo inteiro sente. Ali passa cerca de 20% do petróleo global, 1/5 do petróleo do planeta. Ou seja, qualquer faísca ali tem potencial de mexer em combustível, inflação, economia global, bolsa de valores, tudo. E talvez seja exatamente por isso que essa história assuste tanto, porque ela mostra uma verdade brutal. O mundo está perigosamente perto de perder o controle. Segundo os relatos, aquelas embarcações iranianas avançavam como um enxame, sem aviso, sem contato por rádio, sem tentativa de negociação, só velocidade. As lanchas rápidas da Guarda Revolucionária Iraniana vinham em formação de ataque, carregadas com foguetes, metralhadoras pesadas e possivelmente mísseis antinavio. E aí você entende a lógica do Irã. O Irã sabe que não consegue competir com os Estados Unidos em tecnologia militar tradicional. Então, qual é a estratégia? Quantidade, velocidade, caos. A ideia é simples. Se você jogar dezenas de pequenas embarcações contra um grupo naval gigantesco, talvez algumas consigam atravessar as defesas. É literalmente a lógica do enxame. E durante anos, essa foi uma das maiores preocupações da Marinha Americana no Golfo Pérsico. Porque um porta-aviões é praticamente uma cidade flutuante. Mas até gigantes podem sangrar se forem atacados de todos os lados ao mesmo tempo. Só que aí entra a parte assustadora da história, porque o que aconteceu depois mostra o tamanho absurdo da superioridade militar americana no mar. Em segundos, o convés do USS Abraham Lincoln virou um formigueiro humano. Sirene, correria, postos de combate, caças sendo preparados. E então, os FH-18 Super Hornet começaram a decolar. E essa imagem é quase cinematográfica, os caças rasgando o amanhecer, enquanto as lanchas iranianas aceleravam sobre as águas escuras. Do alto, os pilotos americanos já conseguiam ver tudo. 60 alvos. 60! E aí vem a ordem. Armas livres, engajem e destruam. Pronto. A partir dali, não existia mais diplomacia, só sobrevivência. Os Super Hornets mergulham, travamento de alvo, míssil Maverick liberado. E aqui tem um detalhe importante. Essas lanchas iranianas são rápidas, mas frágeis. Quando o primeiro míssil acerta, não sobra praticamente nada. Explosão, fogo, destroços voando e, segundo os relatos, algumas embarcações literalmente se desintegraram. Mas mesmo assim, o enxame continuou avançando. E isso talvez seja a parte mais perturbadora, porque os iranianos sabiam que estavam entrando num inferno tecnológico e continuaram indo. Isso mostra duas coisas: disciplina ideológica e também o nível de tensão que existe naquela região. Enquanto isso, os helicópteros Seahawk já desciam em baixa altitude metralhando as embarcações. E aqui a cena fica quase surreal. Metralhadoras cuspindo fogo sobre o mar, projéteis cortando água, barcos pegando fogo, tripulações pulando no oceano. Só que ainda tinha dezenas vindo. E então entram os destruidores americanos. Canhões automáticos, Bushmasters, artilharia naval pesada.
cada sistema de defesa começando a funcionar como uma máquina perfeitamente sincronizada. E é nesse ponto que o vídeo deixa de parecer guerra convencional e começa a parecer ficção científica, porque entram em ação os sistemas Phalanx, talvez uma das armas defensivas mais assustadoras já criadas. O Phalanx é basicamente uma metralhadora gigante controlada por computador que detecta ameaças automaticamente e dispara milhares de projéteis por minuto. Milhares! A função dela é simples: destruir qualquer coisa que se aproxime, míssil, drone, barco, o que for. E, segundo os relatos, quando os barcos iranianos entraram no alcance do Phalanx, eles simplesmente começaram a desaparecer. Não é exagero. As descrições falam de embarcações literalmente rasgadas no meio pelo volume absurdo de fogo, como se tivessem atravessado uma parede invisível de metal. E aí você percebe uma coisa assustadora sobre guerras modernas. Não existe heroísmo romântico, existe tecnologia esmagadora. Existe algoritmo, radar, computador, precisão absurda. Em poucos minutos, aquilo virou um massacre. Barcos destruídos, outros afundando, tripulações abandonando embarcações em famas e, o mais impressionante, nenhum navio americano foi atingido. Zero. O USS Abraham Lincoln sequer precisou mudar de rota. Isso é simbólico demais, porque a mensagem enviada ali não era só para o Irã, era para o mundo inteiro. Era Washington dizendo: se precisarmos, conseguimos destruir qualquer ameaça antes mesmo dela chegar perto. E isso muda completamente o jogo geopolítico, porque durante décadas o Irã construiu sua estratégia militar em cima justamente dessa capacidade de fechar o Estreito de Hormuz usando ataques de enxame. Só que se essa tática não funciona, o principal instrumento de pressão iraniano perde força. E é aí que entra o lado mais perigoso dessa história, porque demonstrações de força assim têm dois efeitos. Primeiro, assustam adversários. Segundo, humilham adversários. E humilhação em política internacional é combustível de guerra. Nenhum regime gosta de parecer fraco. Muito menos um regime que construiu sua imagem em cima de resistência contra os Estados Unidos. Então, o que acontece depois de uma demonstração dessas? Mais tensão, mais militarização, mais radicalização. E enquanto isso, o mundo inteiro continua dependendo daquele estreito para manter petróleo circulando. Percebe o tamanho da bomba? Porque basta um cálculo errado, um míssil lançado na hora errada, um comandante emocional e o planeta inteiro entra em crise. Preço do petróleo explode, mercados entram em pânico, inflação dispara, economias balançam e talvez o mais assustador seja justamente isso. A sensação de que o mundo está cada vez mais perto de conflitos onde tecnologia militar ultrapassou completamente a capacidade humana de controlar escaladas. Hoje, decisões de segundos podem mudar décadas, e no meio disso tudo existe outra verdade desconfortável. A guerra moderna virou espetáculo. Vídeos, imagens de radar, mísseis em câmera lenta, explosões cinematográficas, tudo parece distante, até o dia em que deixa de ser, porque conflitos assim não ficam presos naquela região. Eles atravessam oceanos, entram na economia, entram na política, entram na vida das pessoas comuns, inclusive na sua. E talvez seja exatamente por isso que essa história seja tão importante. Não é só sobre barcos iranianos enfrentando um porta-aviões americano. É sobre um planeta inteiro vivendo numa espécie de equilíbrio artificial, onde todo mundo está armado até os dentes, e qualquer erro pode custar caro demais. No final, o USS Abraham Lincoln seguiu navegando normalmente, como se nada tivesse acontecido. Os exercícios militares continuaram, os aviões continuaram pousando e decolando, a máquina militar americana continuava funcionando como um relógio. Mas a mensagem já tinha sido entregue. No mar, quem domina a tecnologia domina tudo. E agora fica a pergunta: até quando esse equilíbrio vai durar antes que alguém finalmente aperte o botão errado?